Seja bem-vindo a mais um programa Luz para os Meus Passos. Deus abençoe você e Deus abençoe toda a sua família. É muito bom estarmos juntos. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte ou Dom José Francisco Falcão. Estamos meditando sobre o Antigo Testamento. Esse é um programa que medita a Sagrada Escritura e, de forma especial, o Antigo Testamento. Estamos tratando de pecado original. Já foram vários programas sobre isto. Aliás, se você quiser saber tudo que nós já conversamos sobre este assunto, está tudo gravado, registrado no canal do YouTube, para que você possa rever ou assistir pela primeira vez. Então vamos dar sequência a este assunto que tem sido tão importante para nós. Um assunto que faz parte da doutrina da nossa igreja, pecado original. Antes de darmos sequência, eu quero saudar, eu quero receber aqui, no meio de nós, Dom José Falcão. Sua bênção, alegria tê-lo conosco. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. Alegria estar aqui novamente. Dom José, no último programa, nós falávamos que é impossível compreender o pecado original, a realidade de pecado sem Jesus Cristo. E é sobre isso que eu queria perguntar para o senhor, continuar perguntando. Pode-se dizer que existe um antagonismo completo entre essas duas realidades, ou seja, o que Adão e Eva fizeram de um lado e o que Jesus realizou de outro? Está correta a pontuação, é exatamente isso. É o reverso da medalha, essa expressão que aparece no Catecismo, que Vossa Reverendíssima vai ler daqui a pouco, no parágrafo 389, ela é precisa, é uma definição precisa, uma pontuação exata. É o oposto. Do Calvário para o paraíso de Adão e Eva, nós temos um abismo que pode ser resumido na seguinte frase: é a resposta de Deus a esse mistério. É a resposta de Deus completa, definitiva, unívoca, irretratável, irrepetível, se nós quisermos, do amor de Deus a essa desgraça, a essa tragédia que se introduziu. Sem dúvida alguma, no capítulo 3, que é o capítulo da narrativa do pecado original, nós temos o primeiro anúncio do Evangelho, proto-evangelho. A frase do Senhor Deus à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Aqui reside a promessa de uma realidade remota que já está começando. A expulsão dos dois do paraíso, depois vem eventos dolorosos, o primeiro filho de Adão e Eva vai ser assassinado pelo seu próprio irmão, os padres da igreja vão ver nele o protótipo, a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma preparação remota. Né? Abel é o inocente que é morto. Jesus é o inocente que vai salvar a humanidade, vai restaurar a humanidade que foi conspurcada pela decisão de Eva e de Adão. A humanidade está suja e é preciso que ela seja lavada. Daí o verbo purificar, lavar, renovar, transformar, iluminar, que é aplicada também para o sacramento do batismo. Todas essas realidades têm relação com a sujeira que entrou na natureza humana, que maculou, que poluiu a natureza humana já desde a sua origem. O homem já nasce privado da graça de Deus. Então, é o reverso da medalha. Toda a história da salvação
ela vai orbitar em torno disso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tanto assim é que no último livro da Bíblia, o Apocalipse, é no capítulo 12, que essas duas realidades vão aparecer. O dragão e a mulher vestida de sol que está grávida. É o capítulo da batalha. É o capítulo onde começa uma guerra iniciada pela própria serpente, a primitiva serpente, Satanás. O dragão também é chamado de primitiva serpente. E ele parte furioso para perseguir os filhos dessa mulher. É a perseguição que o demônio vai mover contra a igreja. Então, toda a Bíblia, veja, primeiro livro, capítulo 3. Último livro, capítulo 12. Entre o primeiro e o segundo, nós temos o começo da história, manchada pelo pecado de Adão e Eva, passando por Jesus Cristo e a mulher vestida de sol que está grávida, nós sabemos, grávida de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o reverso da medalha. A serpente ainda vai causar muitos danos à igreja e à humanidade, e de sorte que a sua derrota será lá no capítulo 19, com aquele que vem montado num cavalo branco, que é o cavaleiro, etc., um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, narrados logo no começo do livro. Então, é o reverso, é a contraposição, é o oposto, sim, é a resposta de Deus a esse mistério. Por favor, sim, quer... Não, pode seguir. Parágrafo 389 do Catecismo. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia pela qual Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja que tem o senso de Cristo sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Pronto, mexeu no pecado original, mexeu com Jesus. Insinuou que não está certa a doutrina do pecado original, está insinuando que o que Jesus realizou na cruz é uma mentira. Pôs em questão a doutrina bíblica e da igreja do pecado original, está colocando em questão a autoridade da igreja, a autoridade dos evangelhos e a autoridade do próprio Jesus. Atentou contra um, atentou contra o outro. O Jesus Cristo é o novo Adão e a palavra de Deus deixa isso bem claro em Romanos 5. Romanos 5. Agora, quando nós católicos dizemos que Maria é a nova Eva, alguém pode se perguntar, mas qual é o respaldo bíblico que a gente tem para isso? Apocalipse capítulo 12. Vamos a ele? Vamos. Perfeito. Mas aí não é tão claro. Claro. Estamos diante de um mistério que envolve não somente a bem-aventurada Virgem Maria, mas toda a igreja. Sim. E onde está a igreja, está Maria. E quem disser que a Escritura fala somente da igreja e não de Maria, está cometendo um probleminha. Cristo é a cabeça da igreja. Maria é mãe não apenas da cabeça, Maria é mãe da cabeça e do corpo. E Maria não é mãe apenas da cabeça, é também do corpo, e não apenas do corpo, mas também é da cabeça. Cristo é cabeça da igreja, e que é o seu corpo, Colossenses capítulo 1, versículo 18. A Virgem Maria, a participação dela em atividades da vida pública de Jesus é uma presença bem discreta, por favor. Nas bodas de Caná, participação discreta, mas efetiva. Teus irmãos e tua mãe estão aí fora. É discreta. Maria Santíssima ali não dá nenhuma palavra, mas é efetiva. Levanta, toma um menino e sua mãe foge para o Egito. É discreta, ela não dá uma palavra, mas é efetiva. A apresentação do menino Jesus no templo, ela é efetiva. E a circuncisão, etc. Depois, a fuga para a viagem para Nazaré, Jesus aos 12 anos de idade, filho, eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Bem, efetiva. Na cruz, João capítulo 19, e a última, a passagem dela, a presença dela no cenáculo, Atos capítulo 1, versículo 14. Bem, Maria e a igreja e Maria, pode uma pessoa dizer que as imagens que vamos ver agora, Maria Santíssima está excluída? Se é verdade, e é verdade,
que a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, de que vamos tratar agora, representa a igreja, certo? Espiritualmente e literalmente. Qual foi o ventre onde Jesus residiu durante 9 meses? Qual foi o ventre onde Jesus quis habitar? Se você diz que a mulher que vamos ler agora é a igreja, está correto. Corretíssimo. Corretíssimo. O problema é quando você exclui Nossa Senhora. O problema é quando você diz que nessa mulher tem todas as pessoas, menos a mãe de Jesus, de cujo ventre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu segundo a carne. Compreendeu? Sim. Não está claro, não está claro. Querido irmão, está claro na Bíblia que os evangelhos são 4? Mostra onde está claro. Está claro na Bíblia que o número dos livros do Novo Testamento é 27. Onde é que está claro? Cuidado com essa argumentação de não está claro, não está claro, não está claro. Bom, vamos adiante, vamos adiante. Tem tanta coisa que não está claro em que você acredita. Essa deveria ser uma delas. Esse menino que está no ventre desta mulher gloriosa, vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, é sem dúvida alguma a igreja. Quem é que discute isso? O problema é quando você diz que Jesus não esteve no ventre da mãe dele, segundo a carne, e que Nossa Senhora não está incluída aqui, que Nossa Senhora não está presente aqui. De onde me vem esta honra que a mãe do meu Senhor venha até mim. Por favor, lembre dessa frase de Santa Isabel, quando você lê o capítulo 12 do Apocalipse de São João. Por favor, Frei Gilson. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Atenção, do ponto de vista espiritual é a igreja, do ponto de vista carnal é Nossa Senhora. Continue. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com um cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para aí ser sustentada por 1260 dias. Bem, perfeito. Mais na frente vem a batalha de São Miguel contra Satanás e os seus anjos, a vitória de São Miguel, depois vem o hino da igreja, agora realizou-se a salvação e o poder, a realeza, a autoridade do nosso Cristo, etc. Recomendo, mais para frente, agora pule para o versículo 13, por quê? Porque o grande dragão, a serpente, vai querer mover guerra contra os filhos dessa mulher. Comece a partir do versículo 13, por favor. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por que a leitura desse capítulo foi importante? Porque a pergunta de Vossa Reverendíssima exige uma resposta ampla, que vai desde aquele episódio do pecado original até o fim da história, porque Sim. O drama, a guerra, não vai acabar, vai ser até a vinda de Nosso Senhor, e isso significa que a igreja toda está, digamos assim, empenhada nessa luta, e onde está a igreja está Nossa Senhora. Ora, dos membros da igreja, tirando Nosso Senhor, evidentemente, o único membro com quem
o diabo nunca teve nada, que ele nunca tocou, e por isso o ódio dele é imenso, é a bem-aventurada Virgem Maria. Então, não corresponde ao espírito bíblico você dizer que no capítulo 12 do Apocalipse de São João, Nossa Senhora não está diretamente envolvida. Muito bom. Eu acho que foi importante tratar dessa realidade. Lógico, claro. Se Jesus é o novo Adão, para nós católicos ela é a nova Eva. Então, a fundamentação bíblica para a nova Eva, Gênesis 3,15, por inimizade entre ti e a mulher, a descendência da mulher, portanto, a descendência dos redimidos em Cristo, ou seja, a igreja na nova aliança, e obviamente que onde está a igreja está Maria. Sim. Tudo que você diz da igreja, salvaguardadas as proporções, se aplica a Maria e vice-versa, salvaguardadas as proporções. Muito bom, Dom José. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, que eu creio que muitas pessoas gostariam de formular. Estamos entendendo toda essa questão do pecado original, mas por que Deus permitiu que o homem fosse tentado por essa serpente? Por que Deus não impediu de essa serpente aparecer ali? Por que Deus permite o homem ser tentado? A resposta é muito difícil de dar, Frei Gilson. Eu escolhi a dedo, dentre os padres da igreja, tem vários que tentaram buscar uma resposta. Santo Agostinho aqui vai dizer que a resposta está muito acima das forças dele. O próprio Santo Agostinho, Santo Agostinho. Porque é uma pergunta que pretende perscrutar a vontade de Deus. E quem pode dizer que conhecemos a vontade de Deus, o plano de Deus, o desígnio de Deus, a motivação para ele permitir que o homem fosse tentado e depois caísse? Honestamente, e também diante da grandiosidade de Santo Agostinho, um gênio, que diante de uma pergunta dessa ele diz, eu não consigo. O texto vai aparecer aí, mas apesar de ele não responder, porque isso toca o mistério, ele diz algumas coisas interessantes. Eu lhe pergunto, se teria verdadeiramente graça, não estou falando da tentação para o pecado e o próprio pecado, a uma humanidade em que não houvesse a possibilidade de. É possível. Essas duas prerrogativas que Deus concedeu a mim, a vossa reverendíssima, e a todos os homens. Imagem e semelhança de Deus. Prerrogativa de pensar, de refletir e de decidir. Bem, uma humanidade que não pudesse pensar, que não pudesse decidir, com a possibilidade de decidir para o bem, coisa boa, coisa maravilhosa. É possível que eu escolha a verdade. É possível que eu escolha o amor. É possível que eu escolha o perdão. É possível que eu... Não é bonito a possibilidade de você fazer tudo isso? Certo. Mas a possibilidade também precisa comportar o oposto. E aqui entramos no mistério. Santo Agostinho, no comentário ao livro do Gênesis, essa obra já existe em língua portuguesa, livro 11, capítulo 4, parágrafo 6. Olha a humildade dele logo no começo e depois ele vai aprofundando. Apesar de eu não saber responder, é ele que está respondendo a você. Eu, Frei Gilson, eu, Santo Agostinho, não sei responder a sua pergunta. Mas ele vai, apesar disso, vai dizer alguma coisa muito importante. Se alguém perguntar por que Deus permitiu que o homem fosse tentado, que ele previa que haveria de consentir na tentação, não sou capaz de penetrar na sublimidade de seu desígnio e confesso que isso está muito acima de minhas forças. Portanto, há uma causa, talvez mais oculta, que é reservada aos melhores e mais santos. Olha a humildade dele. Antes pela obra da graça do que pelos méritos dos mesmos.
Isto é, se alguém, além de mim, compreender, é pela graça de Deus, não por mérito, porque isso é muito difícil. É muito difícil você responder essa pergunta sua. Entretanto, quando ele concede que eu conheça ou permite que eu diga, não me parece que o homem seria objeto de grande louvor se pudesse viver bem, não havendo ninguém a persuadi-lo a viver mal. Sobretudo quando, por natureza, podia e tinha em seu poder o querer não consentir ao sedutor, ajudando aquele que resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Porque, sendo assim, não permitiria que fosse tentado aquele que ele sabia de antemão que haveria de consentir? Se o faria voluntariamente por meio da culpa e seria ordenado pela justiça de Deus por meio do castigo, a fim de que também mostrasse desse modo a alma soberba, com o ensinamento aos futuros santos, quão retamente Deus se utilizaria das vontades, mesmo das más, quando elas usassem mal das naturezas boas. Ou seja, me responda sinceramente, qual seria o louvor? Como você poderia elogiar uma pessoa e dizendo você merece os parabéns, merece as homenagens, etc. Porque você fez o que agrada a Deus sem ser provado. Você não tinha outra alternativa a não ser fazer o bem. Quem fala isso é Jesus. Que mérito tem ser bom com quem é bom? Tipo isso, né? Que mérito tem? Jesus aqui me parece que está falando que nós devemos amar também os inimigos e fazer o bem aos inimigos. O contexto é um pouco diferente, mas poderia sim se aplicar. Não tem mérito, né? O que o senhor está falando não teria mérito se eu não tivesse outra opção. Sim. Você fazer o bem àqueles que amam você, que aplaudem você, que são da sua família. Sim, poderia sim. Então veja, olhe o raciocínio. Santo Agostinho aqui não está elogiando a tentação, nem está elogiando o pecado. É como se ele quisesse dizer, não, você merece os aplausos por ter feito a vontade de Deus, por ter realizado o que agrada a Deus, a convite dele, mas isso teve um preço. O Frei Gilson é uma pessoa de oração, mas a oração é um combate. Não, a oração sustenta a pessoa na dificuldade, mas para que você seja sustentado na dificuldade, é preciso que você dobre os joelhos, é preciso que você lute contra as tendências desregradas. Eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia, como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O resistente é o batalhador que está realmente preparado. Já venceu as provações e está pronto para as outras, como um soldado que foi adestrado, que foi colocado no campo de batalha, lá do quartel, da academia, preparando-se para a batalha, etc. Ele lutou, é mérito dele, porque ele, de fato, treinou, enfrentou as dificuldades, enfrentou o adversário e assim por diante. E diante da possibilidade de desobedecer, não desobedeceu. Da possibilidade de mentir, não mentiu. Da possibilidade de odiar, ele preferiu o perdão. Da possibilidade de ofender a Deus, ele preferiu a obediência. Da possibilidade de fugir da casa do Pai, ele... Foi possível, tudo me é permitido, diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Tire a prova, tire o conteúdo do penúltimo pedido do Pai Nosso, não Jesus cair em tentação. Tire isso, qual seria o mérito? Diga. Não, fulano chegou ao céu, mas nunca passou por dificuldade, nunca passou por provação. Não, ele veio para o céu, só fez a vontade de Deus, também só tinha essa alternativa. É nesse caminho que vai o raciocínio de Santo Agostinho. Interessante. Mas que a sua pergunta é difícil, nem ele respondeu, viu? Se ele não respondeu, quem sou eu para responder uma pergunta dessa envergadura? Porque toca o mistério de Deus, né? Sim. Mas é uma pergunta que muitos tinham, né? Por que Deus permitiu o homem ser tentado? E daqui a pouco já está acabando esse bloco, e eu já quero lançar a próxima pergunta para você entender o que nós vamos tratar.
Porque eu vou perguntar para Dom José Falcão o seguinte, então não seria melhor se Deus tivesse criado o homem sem a possibilidade de pecar? Eu já posso antecipar a minha opinião? Pode. Seria horrível. Antecipado. Pois é, não, mas eu vou explicar por quê. Veja, possibilidade de. A mesma possibilidade de pecar é a mesma possibilidade de se converter. Uhum. Na parábola do filho pródigo, nós temos duas possibilidades. Uma num sentido, a outra na outra. Aquele que podia decidir ficar na casa do pai, decidiu partir. E aquele que podia decidir ficar na pocilga, decidiu sair dela. Acho que a resposta já começou a ser dada. Possibilidade de pecar é a mesma possibilidade de não pecar. Uhum. Por isso, no próximo bloco, eu peço a você que esteja com um espelho olhando para o seu rosto. Porque fica muito melhor responder essa pergunta você olhando para a sua imagem no espelho. Então, pega o espelho. Pega o espelho. Pega o espelho, um breve intervalo e a gente já retorna para terminar de responder essa pergunta. Não seria melhor se Deus tivesse criado o homem sem a possibilidade de pecar? Veja que tudo isso também são as nossas jeitos de tentar resolver uma questão. Um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. Muito bom ter você aqui conosco. Gente, estamos meditando sobre o pecado original e o assunto aqui é vasto. O assunto aqui é vasto. E terminei o bloco anterior perguntando a Dom José, não seria melhor que se Deus tivesse criado o homem sem a possibilidade de pecar, Dom José? Seria melhor? E Dom José já disse que não. Eu vou explicar por quê. Não porque o pecado é coisa boa. Não porque impedindo o homem de pecar, Deus estaria fazendo uma coisa boa. Não é isso. Cuidado. Possibilidade de pecar. Pecar é uma alternativa para a possibilidade de decidir. Possibilidade de decidir. Possibilidade de escolher. Livre-arbítrio. Ok? Os animais não têm isso. Não receberam esse presente. A possibilidade de tomar uma decisão leva o ser humano que tem essa possibilidade a dizer, eu posso. Possibilidade, ok? Uhum. Vem de possível. E possível vem de poder. Uhum. Aquilo que se pode. Se Deus tirasse esse poder de Vossa Reverendíssima, veja, Vossa Reverendíssima tem a possibilidade de voltar para São Paulo daqui de Brasília amanhã ou depois, ou quando achar que é conveniente? Tem essa possibilidade? Sim. Gostaria que essa possibilidade fosse respeitada por Deus e pelas pessoas? Sim. Ficaria feliz se essa possibilidade lhe fosse tirada? Não. Muito bem. E vejam que estamos tratando aqui somente de uma possibilidade boa. O Frei Gilson pegar um avião, tomar um avião e voltar para São Paulo. E de lá ter a possibilidade de ir para aqui, para ali, para lá, etc, etc. Possibilidade. Poder. Aí entra um outro elemento, agora do ponto de vista moral. Esqueçamos aqui o Frei Gilson, vamos entrar uma pessoa hipotética. A possibilidade de aderir a Deus e a de desobedecê-lo. Vós podeis comer de todos os frutos da árvore da ciência do bem e do mal. Não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão indubitavelmente. Ou qualquer outra provação, qualquer limite que Deus coloque para o ser humano. Não transponham, não violem. Mandamentos. Não matar. Não
furtar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo. E os mandamentos positivos, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, etc. Os 10 mandamentos. Como possibilidade para você. É um mandamento enquanto é a ordem de Deus, mas é uma possibilidade porque você pode aderir ou não, que você pode cumprir ou não. Se os mandamentos fossem impostos a você e não fosse impostos ao ser humano, e não fosse dada a possibilidade de ele recusar, de ele, ainda que essa possibilidade seja má, e de fato, quando Deus propõe porque é a vontade dele para nós, é o que melhor condiz com a santidade dele e é o caminho reto e justo para se chegar ao céu, fazendo a vontade dele. Bem, se essa possibilidade de decidir fosse tirada, eu me pergunto, que natureza humana seria essa? Então aqui tocamos o mistério porque, infelizmente, essa possibilidade que em si é boa, isto é possível que você me escolha, mas eu quero que isso seja fruto de uma decisão pessoal sua. Eu não quero forçar você, eu não quero tirar a possibilidade de você me dizer não. Aí entramos no tema do amor. Deus nos ama tanto que nos deu a possibilidade de odiá-lo, de não aceitá-lo, de virar as costas para ele, de traí-lo e assim por diante. Percebeu aqui? Vejam, por favor, eu quero que vocês analisem. Percebam bem a possibilidade de, até aqui, até esse conectivo de, é uma bênção de Deus. Só que o verbo que vai vir depois é fruto de uma decisão sua. O bom ou mau uso que você faz dessa possibilidade. Então, o seu coração, até o fim da vida, vai ter a possibilidade de se converter. Quem foi que disse, alguns minutos ou talvez segundos antes de partir para o céu, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino? Esse, ao longo da vida, teve a possibilidade de não dizer e não disse. Sim. Teve a possibilidade de pecar e pecou. Teve a possibilidade de continuar no pecado e continuou. Mas, apesar disso, essa possibilidade Deus não tolheu, não tirou, respeitou, guardou, até que aquele infeliz, no ocaso da vida, decidiu usar essa possibilidade de outra forma. Lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Aí o Senhor olha, quero crer primeiro para a possibilidade dele. Usou bem, meu filho, sua possibilidade de pecar até agora. E a partir de agora não. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Agora também tem um reverso, O que você tem a fazer, faça depressa. Judas teve 3 anos com nosso Senhor. Uma possibilidade de se converter. Com a possibilidade de se entregar ao Senhor, de ser do Senhor, de viver na presença do Senhor, de amar o Senhor, de servir ao Senhor com o coração reto. Teve a possibilidade. Se fez ao longo dos 3 anos, eu não sei. O fato é que quando vai chegando o ocaso da vida, aí Nosso Senhor começa a revelar, um de vós é um demônio, um de vós haverá de me trair, etc. A mesma possibilidade que São Dimas teve, ele crucificado ao lado de Jesus. É a mesma possibilidade que o Senhor deu para Judas Iscariotes. É o mistério, Frei Gilson, da possibilidade. Possibilidade vem de possível, possível vem de potestas, potestas vem, em latim, potestas, poder. É o poder que Deus dá ao homem. E é Deus respeitando sempre o livre-arbítrio Gostei do verbo. do ser humano. Sim, sem dúvida Ele não desrespeita em nenhum momento Deus. Absolutamente. Agora chegou a hora de nós evocarmos a autoridade de Santo Agostinho. A reflexão é nesse sentido, quer dizer, eu já li Santo Agostinho ontem, antes e, lógico, eu é que vou na linha dele, não é ele que vai na minha. Então, eu disse com esse jeito alagoano, o que Santo Agostinho vai dizer agora com a solenidade que é própria dessa capacidade imensa. Vamos lá? Dizem eles, quer dizer, aqueles que conjecturam e fazem perguntas a Santo Agostinho. Deus deveria criar um homem que não quisesse de forma alguma pecar.
É muita petulância você dizer que Deus deveria, mas é o fim da picada. Deus deveria. Ó, como se aquilo que Deus fez merecesse crítica. É cada coisa. Cuidado, viu? Cuidado a fazer suas... Deus deveria. Quem és tu, criatura infeliz, para dizer o que Deus deveria fazer? Lava a tua boca com 500 pastas de dente antes de dizer uma frase dessa. Mas vamos lá. Nós também concordamos que seria melhor uma natureza que não quisesse pecar, que não quisesse pecar, que não quisesse. Não que não pudesse pecar. Já estamos nisso, não quisesse pecar. Sim. Mas que eles concordem que não é má uma natureza que foi criada de tal modo que poderia não pecar, se quisesse, e que é justa a sentença pela qual foi punida aquela que pecou por sua vontade, não por necessidade. Assim como a reta razão ensina que é melhor uma natureza que de forma alguma se deleita com o ilícito, assim também a reta razão ensina que também é uma boa natureza que possui o poder de tal modo coibir o prazer ilícito, se houver, que não só se alegre com os demais atos lícitos e praticados como convém, mas também com a coibição do prazer depravado. Portanto, sendo boa esta natureza e aquela melhor, por que Deus não criaria as duas? E, por isso, os que estavam inclinados a louvar a Deus por apenas aquela, devem louvá-lo muito mais pelas duas. Aquela é própria dos santos anjos, e esta dos santos homens. Mas aqueles que escolheram para si o caminho da iniquidade, desfiguraram a natureza merecedora de louvor por sua vontade digna de culpa. O abuso da vontade. Eles têm também seu papel a desempenhar entre as coisas criadas para a utilidade dos santos. Pois Deus não necessita nem sequer da justiça de qualquer homem reto, quanto menos da iniquidade do perverso. Peguemos o apóstolo Paulo. O que foi que ele fez contra a igreja do Senhor até a conversão? Já sabemos. O mal que ele fez. Mas ele se aproveita de tudo isso. Depois de convertido, pensemos na frase da 2 Coríntios capítulo 12, eu pedi ao Senhor que me livrasse do aguilhão na carne, etc. E o Senhor, pedi 3 vezes, e o Senhor respondeu, basta-te a minha graça. Porque é na fraqueza do homem que se revela a força de Deus. Por isso eu me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim triunfe a graça de Deus. É aquele famoso texto. Muito bem. Então, veja, nós temos aqui uma criatura humana que, ao decidir perseguir a igreja, fez por culpa dela, por consciência dela. Na cabeça dele, ele estava certo em perseguir a igreja de Cristo. E fez muito mal à igreja de Cristo. Mas houve uma guinada, houve a conversão. E veja, onde está o mérito, a beleza do respeito do Senhor Jesus, a possibilidade de Paulo perseguir a igreja, coisa que ele abraçou. O mau uso que ele fez da possibilidade de perseguir ou não perseguir. Ele optou por perseguir. Sim. E o Senhor respeitou. Mas qual seria a graça, o mérito, o que nós deveríamos dizer de Deus Todo-Poderoso se ele, enquanto Paulo não se convertesse, o Senhor Deus tirasse essa possibilidade que ele deu para ele e que ele estava exercendo o mal? Então, o problema, eu não digo que é problema, o cerne da questão está na possibilidade de alguém fazer atos lícitos, de fazê-lo ou não fazê-lo. E a mesma possibilidade inclinada para o outro lado, de fazer o que agrada a Deus, ou também de não fazê-lo. Que nós estamos aqui diante do mistério, do respeito do Senhor Deus, aquilo que Ele criou e que incutiu na nossa natureza humana, que é o poder pecar e não pecar, e do poder aderir a Deus ou não aderir. Sempre uma decisão livre e soberana nossa. Em todo caso, um mistério. Muito bom, minha gente. Você está gostando? Você que está aí em casa. Eu sei que algumas coisas são difíceis,
mas o Dom José está nos ajudando a responder muitas coisas importantes. Essa pergunta ela era muito difícil, né? Não seria melhor se Deus tivesse criado o homem sem a possibilidade de pecar? E essas nossas perguntas é como se a gente quisesse dizer o que Deus tinha que ter feito, como o Dom José começou falando em Agostinho aqui. E existe uma outra pergunta muito séria que eu quero fazer, que muita gente faz. Alguns dizem assim, Deus não deveria criar aqueles que ele sabia, na sua presciência, que seriam maus. Ou seja, Deus já sabia que Adão e Eva seriam maus. Então, por que os criou? Como responder a este argumento? Se Deus já sabia, ele sabe de tudo, por quê? Perfeito. Eu começo com uma coisa bem engraçada para relaxar, porque o tema realmente é pesado, é delicado, digo, delicado, né? E não é fácil de a gente abordar isso daqui. Se você não tiver segurança, você se complica. Eu pedi a você, não sei se foi no bloco anterior ou foi no programa, para deixar um espelho aí do lado, não foi? Muito bem. Agora olhe para o espelho, se você puder, se estiver dirigindo, não. Nem olhe para o retrovisor. Mas coloque o espelho, se você puder, e diga, se você ao longo da vida cometeu pecados, certamente você vai ser o primeiro a dizer, eu cometi. Agora responda, desde toda a eternidade, Deus sabia que você ia cometer esses pecados? Certamente você vai responder, ele sabia. Agora olhe para o espelho e diga, por que Deus me criou? Não seria melhor que ele não me criasse? Duvido que você fizesse essa pergunta, ou que você faça essa pergunta, porque você gosta da vida, porque você ama a vida, porque você considera a vida um presente de Deus. Então, antes de você formular essa pergunta para os outros, para Judas Iscariotes, para Anás, para Caifás, para os grandes criminosos, para os estupradores, etc., olhe primeiro para você. Porque olhando para você, a carapuça vai cair em cima de você, e aí, com a carapuça bem aqui, aí você vai refletir comigo, juntamente com Santo Agostinho. Veja, Deus, desde toda a eternidade, sabia que nós iríamos pecar, mas também sabia que nós iríamos fazer algo que lhe agradasse. Agora eu olho para você, tire a carapuça, por favor, e deixe o espelho de lado. Desde toda a eternidade, Deus sabia que você cometeria pecados, e Ele já sabia desses pecados. Apesar disso, Ele lhe criou. Por que Ele criou você? Porque Ele quis. Daqui a pouco a gente vai ver Marcos capítulo 3, versículo 16. Jesus passa a noite em oração na montanha, e Ele desce e Ele chama os apóstolos. E São Marcos diz, Ele chamou os que Ele quis. Se Deus, desde toda a eternidade, sabia dos pecados de todas as pessoas, por que Ele as criou? Coloque o espelho de novo e aí você vai me ajudar a responder para você. Ele criou você porque Ele quis, não porque você só ia tomar decisões boas, fazer aquilo que... Deus criou você porque Ele quis, apesar de Ele já saber que você faria o que Ele não queria. Mas também criou você com a possibilidade de, em pecando, se arrepender. E respeitando a possibilidade de, em estando na graça de Deus, se perverter. De novo, o poder. O poder de decidir pecar ou não pecar. De sair da pocilga para a casa do Pai. Ou de sair da casa do Pai para a pocilga. Então, agora, chegou a hora de evocar a autoridade de Santo Agostinho. Depois dela, a gente vai para Marcos capítulo 3, tá bom? É uma frase única. Acho que já citamos aqui, Frei Gilson, a frase de Jesus chamando os apóstolos, ele chamou os que ele quis. Marcos 3,13. Gravou aí, Marcos 3,13? Sim. Deixe aí. A resposta é essa. 2 palavras, ele quis. Não quis que pecássemos, quis-nos, apesar dos nossos pecados. Entra em Efésios 1,4, ele nos escolheu. Sim, e a escolha não é pelo que faríamos de bom, nem pelo que faríamos de mal, porque ele nos amou desde toda a eternidade. Jeremias 31,3, eu te amo com amor eterno.
eterno. Ou seja, eu te amo, apesar de saber desde toda a eternidade dos pecados que tu haverias de cometer, dos males que tu haverias de perpetrar, mas eu te amo com amor eterno. Aqui entramos num outro mistério, o mistério do amor de Deus, que é o único motivo que leva o Senhor a escolher os que Ele quer, a criar os que Ele quer, a chamar os que Ele quer, etc., malgrado e apesar da possibilidade de pecar, mal utilizada muitas vezes por todos nós. O que não significa que Ele nos cria, porque diz o texto de Efésios 1:4, nos escolheu para a santidade, para as boas obras. É verdade. Só fomos predestinados a ser santos. A frase de São Paulo é predestinados a ser santos pelo amor. Mesmo sabendo dos pecados que haveríamos de cometer, o Senhor nos predestinou para o céu. Não é doutrina da Igreja Católica. Não existe predestinação para o inferno. Aqui é um mistério, o mistério do amor de Deus. Saber não é querer. Deus sabe, mas não é que Ele quis. Exatamente. A predestinação é o querer criar, destinando para o céu. Apesar de saber que nós haveríamos de pecar. Mas a possibilidade de pecar perdura e o homem, até ao fim da vida, pode usar essa possibilidade em sentido inverso, da perversão para a conversão. Da mesma forma que até ao fim da vida, essa possibilidade para os convertidos, ela é respeitada por Deus para a perversão. Uhum. Sim. Vamos então agora a Santo Agostinho, no comentário ao livro do Gênesis, capítulo 11, livro 11, capítulo 6, parágrafo 8. Acerca da tentação do primeiro homem, alguns se preocupam perguntando por que Deus permitiu que acontecesse, como se não vissem agora todo o gênero humano ser tentado sem cessar pelas insídias do diabo. Será porque na tentação se prova e se exercita a virtude? E é um triunfo mais glorioso não consentir na tentação do que não poder ser tentado? Ou porque também aqueles que, tendo abandonado o Criador, igualam-se ao tentador e tentam sempre mais aqueles que permanecem na palavra de Deus e lhes oferecem o exemplo da precaução contra a concupiscência e lhes incutem um temor piedoso contra a soberba? Daí dizer o apóstolo, cuidando de ti mesmo, para que também não sejas tentado. Com efeito, é admirável o quanto esta humildade, pela qual nos submetemos ao Criador, evitando que nos presumamos de nossas forças, como se não precisássemos de sua ajuda, quanto ela é encarecida pelo zelo divino em todas as divinas Escrituras. Portanto, olha que bonito, como os justos progridem até por meio dos injustos e os piedosos, e os piedosos por meio dos ímpios, em vão se diz, Deus não deveria criar aqueles que ele sabia na sua presciência que seriam maus. Com efeito, por que não deveria criar aqueles que ele sabia de antemão que haveriam de ser úteis para os bons, e assim nasçam para serem úteis para os bons, para exercitarem e porem de sobreaviso as vontades boas, e eles sejam castigados com justiça devido à sua vontade perversa? Nossa. A utilidade dos maus na vida dos bons. E também o reverso da medalha, a utilidade dos bons na vida dos maus. Jesus diz isso de forma muito bonita. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E os bons usaram bem sua possibilidade de pecar ou não pecar, decidido não pecar, e permanecendo no não pecado, para que a possibilidade, que é a mesma daqueles que estão nas trevas, possa ser bem exercitada, eles vendo, esses brilhando com suas boas obras. Santo Agostinho vivia nas trevas, a possibilidade de pecar dele, a possibilidade de não pecar, ele preferiu pecar, vivendo nas trevas, até que diante do brilho de Santo Ambrósio, o que aconteceu, a vossa reverendíssima já sabe. Portanto, a utilidade dos bons na vida dos maus. Uhum. E a utilidade dos maus, a utilidade dos maus na vida dos bons.
os bons, vendo os maus, poderão ser como eles, mas poderão querer ser melhores. Isto é, meu Deus, o jovem, né, que vê o pai que bebe, meu Deus, que sofrimento. Ele o coloca na cabeça. Quando eu crescer, jamais colocarei me excederei no álcool, jamais tomarei bebida alcoólica, vendo esse mau exemplo. E também, além disso, além de olhando para os maus, não desejar ser como eles, e também desejar convertê-los, ajudá-los. Tive fome, me deste de comer, tive sede. A carência, a indigência da natureza humana, de se condoer com aquela situação e de ajudá-la, a utilidade. Então, veja, Frei Gilson, aqui, Santo Agostinho diz, não digam esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento não procede. Como você pensar uma coisa dessa? Pense bem antes de você chutar, jogar uma coisa dessa, dizendo, não tem nada a ver com vossa reverendíssima, Deus não deveria criar aqueles que sabia na sua presciência que seriam maus. Seriam maus? Mas Deus conheceu isso desde toda a eternidade. A possibilidade deles, eu vou dar, mesmo sabendo que eles vão usar mal. Mas haverá demérito se eles usarem mal, e haverá mérito se eles usarem bem. E se usarem mal, essa possibilidade vai perdurar, e eles poderão se arrepender, como São Dimas na cruz. Mas também essa possibilidade pode ser revertida, pode ser usada em um sentido diverso, como Judas Iscariotes, que, no derradeiro instante de sua vida, optou por abusar dessa possibilidade. Mas isso não significa dizer que na hora da morte de Judas, no momento exato, o último consciente, que ele estava em pecado mortal, não temos condições de dizer se ele realmente se arrependeu. De novo, eu considero que a resposta de Santo Agostinho foi inteligente, não haveria mérito algum, e nós nos colocando nessa situação, se não tivéssemos essa possibilidade, a gente olharia para Deus e disse, não, o Senhor me tirou essa possibilidade. E esse é o mistério do amor de Deus. Eu te dou o poder, eu te dou a possibilidade de, no pecado, retornares a mim. Se isso acontecer, eu respeitarei, te ajudarei, mas o mérito será teu. Mas o amor de Deus também contempla o caminho inverso. Aquela palavra, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, se aplica aqui? Completamente, completamente, sim. A decisão de ofender a Deus, certo? Os padres da igreja dizem, Deus sabe tirar do mal que nós cometemos, ou seja, da possibilidade de optar, de inclinar-se pelo mal, ele é capaz de tirar disso um bem maior. São Paulo é um exemplo, Dimas é outro exemplo, e abundantes exemplos de quem vivia nas trevas, São Francisco de Assis, São Inácio de Loyola, cuja vida antes da conversão foi completamente no sentido oposto. Está chegando ao final. Foi muito bom, obrigado, Dom José. E olha, e o bom é saber que não acabou, não esgotou o assunto, ainda vou ter mais perguntas para fazer. Então a gente está percebendo que o tema do pecado original ele é muito vasto e ele entra em várias outras realidades. Então cada argumento, cada texto de Santo Agostinho, dos padres da igreja, cada texto da Sagrada Escritura, cada texto do Catecismo da Igreja Católica vai trazendo outras questões. Mas é incrível como tudo vai se colocando no lugar, pouco a pouco, e a gente vai entendendo o mistério do pecado através do mistério de Cristo. Isso está ficando muito claro para nós. Foi muito bom ter você aqui e esperamos você na semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Divulga esse programa para outras pessoas. Muita gente está precisando aprender mais sobre a sua fé católica, a sua fé cristã. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.